Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Bruno Oliveira. Estamos iniciando neste momento a nossa aula número 7 do nosso curso Escola de Direito Eleitoral Eleições 2024. E o tema de hoje, olha só, fraude à cota de gênero. Um dos temas mais recorrentes na atualidade nos tribunais regionais eleitorais e, óbvio, no TSE. Esse vídeo está integral no YouTube. Se você não adquiriu o nosso curso Escola de Direito Eleitoral Eleições 2024, é só acessar o site www.eleitoralcombruno.com.br, ok? Para nós podermos iniciar, eu vou dizer para vocês quais são os instrumentos normativos que serão objeto desta aula. Além de trazermos aqui jurisprudências sobre o assunto, as mais atualizadas jurisprudências, olha só, nós vamos utilizar na aula de hoje a Lei das Eleições. Primeiramente, eu vou trazer para vocês um histórico aqui da Lei das Eleições, né? Principalmente o primeiro dispositivo, vamos dizer assim, que tratou sobre esse assunto, cota de gênero. Então, nós vamos perceber uma evolução legislativa nesse sentido, certo? E a resolução do TSE, número 23.609 de 2019, é a resolução que trata sobre o registro de candidatura e outros assuntos que envolvem o registro de candidatura. Quando a gente fala de cota de gênero, nós devemos observar aqui o parâmetro do registro de candidatura dos partidos políticos. Os partidos irão registrar uma certa quantidade de candidatos e dentro desse grupo nós temos que respeitar uma cota de gênero, certo? E vocês vão perceber daqui a pouquinho que a Lei das Eleições nem falava na sua história, né, no seu começo, nos seus primórdios, o termo gênero. O termo gênero ele veio só depois, né? E a gente pode dizer que é recente esse termo gênero dentro dos nossos instrumentos legislativos, certo? Bom, quando a gente fala de cota de gênero, antes mesmo de falar fraude a essa cota de gênero, a gente tem que pensar do porquê. Por que foi necessário o Brasil, o Poder Legislativo, legislar, trazer instrumentos para que nós tenhamos e é o nosso objetivo aqui, né, uma igualdade na participação política entre os gêneros. Eu não estou falando mais sexo, né, feminino, masculino. Nós temos que utilizar agora a nomenclatura gênero. Por quê? Qual é o objetivo disso? Se nós observarmos, e aqui eu trouxe para vocês, a posição do Brasil em representação feminina na política. E vocês vão perceber que é catastrófico, né? Então a gente pode observar aqui, pessoal, que o Brasil ele ocupa, e esses dados são de abril de 2022, inclusive retirei essas informações da Agência Senado, né, do Senado Federal. Veja, a fonte IPU Parline, com atualização de dados em abril de 2022, nós temos o Brasil ocupando a posição número 145. Então, veja, segundo esses dados, apenas 14,8% nós temos de representatividade feminina na política. Ou seja, precisamos urgentemente trazer normas políticas que vão incentivar essa participação, porque ela vai muito além de ter apenas um instrumento normativo. Nós precisamos mudar uma cultura política em que envolve todos os gêneros, né? Que nós tenhamos uma igualdade na participação dos gêneros na política, e o foco aqui é a questão da participação, da representatividade feminina. Então nós temos que entender que hoje a posição que o Brasil ocupa, ela é vergonhosa, né? Ela é catastrófica. Então, a partir disso, e daqui a pouco eu vou enumerar para vocês aqui alguns objetivos, né, de por que nós precisamos ter esses regramentos,
né, essa mudança cultural no que tange a representatividade feminina na política. Certo? Bom, como primórdio, nós temos a Lei das Eleições, que é a Lei número 9.504 de 97. E essa lei, ela vai dispor no artigo 10, nós vamos ter um parágrafo, que é o parágrafo 3º, que foi introduzido em 2009. Então veja que esse pensamento, pelo menos na lei das eleições, nessa busca nesse incentivo à participação feminina, né, trazendo inclusive aqui como critério de repressão, né, porque eu preciso obrigar, será que é necessário mesmo obrigar um partido a uma coligação, registrar o número X de candidatos, de candidatas? Foi necessário, né, porque somente a partir dessa introdução desta lei, da Lei 12.034 de 2009, é que futuramente surgiram outros dispositivos, né? Então nós vamos ter mudanças posteriores que vão ao encontro dessa original. Eu posso dizer que essa introdução pela Lei 12.034 de 2009 foi um marco introdutório nessas questões, né? E diz o artigo 10, parágrafo 3º, o seguinte, que do número de vagas resultante das regras previstas, que regras são essas? As regras para registro de candidatura, né? Nas aulas anteriores, a gente comentou, na aula sobre registro, que os partidos políticos no sistema proporcional poderão registrar até 100% do número de vagas que tem para preencher naquela circunscrição, mais um. Desse número é o que vem agora o entendimento do artigo 10, parágrafo 3º. Ele fala que cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. Veja que lá em 2009, o que foi introduzido na Lei número 9.504 de 97 foi a terminologia sexo. Só que essa nomenclatura, ela tem sido deixada de lado. Hoje nós temos uma substituição, né? Em 2018, né, demorou bastante, né, através da resposta a uma consulta, o TSE se manifestou que a expressão cada sexo refere-se ao gênero e não ao sexo biológico. Ou seja, se aquela pessoa que nasceu com sexo biológico feminino, mas se reconhece como do gênero masculino, veja, essa expressão que se refere a esse artigo 10, parágrafo 3º, respeitará o gênero e não ao sexo biológico, ok? Então é isso que eu quero dizer para vocês. A substituição da expressão sexo pelo gênero, ok? Bom, outro ponto importante que eu trouxe para vocês aqui, por meio do acórdão, né, do TSE, em um recurso especial 22.764, no cálculo dessas vagas, né, nessas vagas que nós estamos observando, qualquer fração, então quando eu penso que eu preciso de pelo menos 30% do número de vagas resultante dessas regras, 30% e no máximo 70% para candidaturas de cada gênero, esse percentual ele vai ser calculado com base em um número de possíveis registros por parte do partido ou coligação. Quando eu faço o cálculo desse percentual, o que eu estou observando aqui? Se houver fração, então quando eu falo fração, é um resultado que tem casa decimal, né? Então, por exemplo, imaginemos que dê 10,6 ou 31,4 ou 28,1. Aqui eu estou falando do cálculo para observar as candidaturas por gênero, certo? Então, suponhamos que numa circunscrição, vamos imaginar aqui, olha só, em uma circunscrição que tenha 11 vagas para vereadores, certo? O partido político ele pode registrar até quantos candidatos, seguindo aquelas regras? Até 100%, portanto 11,
mais um, 12. Então, cada partido pode registrar até 12 candidatos. Não estou fazendo aqui a divisão por gênero, né? Aí veja, eu tenho que respeitar, segundo o regramento do artigo 10, parágrafo 3º, o seguinte: 30% no mínimo e no máximo 70%. Então, pensando na participação feminina, eu deveria ter aqui quantas mulheres? Pensando nesse número de 12 candidatos que o partido pode registrar. 30% de 12 dá 3,6. Aí veja, eu vou arredondar para cima ou para baixo? Aí vem o acórdão responder para nós o seguinte: no cálculo de vagas, qualquer fração prevista, qualquer fração resultante será igualada a 1 no cálculo do percentual mínimo estabelecido para um dos gêneros e desprezada no cálculo das vagas restantes para o outro. Então, veja, eu vou arredondar esse percentual para 1, 3,6 dará 4 registros para candidatas, né, mulheres, ok? Se são 12, o restante, 8, será para o outro gênero, certo? Então, qualquer fração resultante será igualada a 1. Portanto, eu desprezo. Deu 10,6, se é o mínimo, né? O resultado é o mínimo dos 30%, eu arredondo para 11. 31,4, arredondo para 32. 28,1, arredondo para 29. Né? Primando aqui, é como se fosse um plus para esse incentivo à participação feminina. Certo? Essa é a introdução sobre a questão da cota de gênero, que deve ser muito observada, porque nós vamos perceber depois o quanto isso é importante. Só que no Brasil, atualmente, quando a gente fala de cota de gênero, vocês vão perceber que o que tem acontecido é o seguinte: não é uma mudança de cultura, não é uma mudança dentro dos partidos políticos de que nós precisamos ter mais mulheres na política. Não é isso. Atualmente, está somente uma obrigação de cumprimento desse regramento do artigo 10, parágrafo 3º. Não há qualquer outra medida feita pelo partido, feita pela sociedade como um todo, vamos dizer assim, para que isso seja apenas do que é necessário ser cumprido, né? Ou seja, algo muito maior precisa ser observado, mas que não tem sido feito pelos partidos e pela sociedade de uma forma geral, certo? Olha só sobre a questão do cálculo dos percentuais. O cálculo dos percentuais de candidaturas para cada gênero terá como base o número de candidaturas efetivamente requeridas pelo partido ou pela federação, com a devida autorização da candidata ou do candidato, e deverá ser observado também nos casos de vagas remanescentes, que são aquelas vagas que sobrarem, que não foram, por exemplo, preenchidas lá na convenção partidária, que é o momento de escolha dessas candidaturas. Então, nas vagas remanescentes, eu preciso também observar esse percentual, levando em consideração o número de candidaturas efetivamente requeridas pelo partido. Porque tem isso. Às vezes o partido pensava assim, olha, eu vou registrar um número X aqui na convenção, sobrou vagas para eu poder registrar, né, até o período permitido pela lei, e nessas vagas que faltam, as remanescentes, eu não vou obedecer ao percentual mínimo porque eu não vou conseguir. Mas veja, o legislador já foi bem claro, tem que ser observado também nos casos de vagas remanescentes ou ainda de substituição. O cerco se fechou. Isso precisa ser definitivamente cumprido. Certo? Bom, essa toda mudança, né, de perspectiva, em que nós precisamos incentivar a participação das mulheres na política, que vai muito além de uma obrigação legal, mas sim de uma mudança cultural.
o que isso representa? Aí eu trouxe para vocês aqui alguns pontos. O seguinte, a fraude à cota de gênero que tem acontecido no Brasil, né, uma tentativa de burlar a exigência à cota de gênero, ela afronta princípios da igualdade, da cidadania e do pluralismo político, na medida em que a ratio, ou seja, a razão de decidir do artigo 10, parágrafo 3º da Lei das Eleições, é o quê? Qual foi o objetivo? Ampliar a participação das mulheres no processo político eleitoral. Então, o que tem acontecido é, exige-se ali na lei um percentual. Esse percentual, o que os partidos têm feito? Têm cumprido de uma forma em que apenas registra a mulher, muitas vezes sem autorização dela, não injeta incentivo em propaganda, não subsidia ali com dinheiro, né? Porque campanha é movida a dinheiro, não subsidia aquela candidata para que ela possa ter uma campanha mais completa, deixa ela à mercê do processo da eleição. Muitas vezes apenas registra que nem ela, veja que uma das necessidades é que tem autorização da candidata, nem ela sabe que é candidata. E por ela não saber, nem ela mesma vota nela. Então isso tem sido frequente nos municípios brasileiros, na política brasileira, mas o cerco está se fechando. Os tribunais têm entendido, têm pegado no pé no que tange a questão da fraude à cota de gênero. E nós temos hoje sanções gravosas, gravíssimas, para os partidos políticos que cometem essa irregularidade. Porque nós temos uma violação clara aos princípios da igualdade, aos princípios da cidadania, aos princípios do pluralismo político, que é a diversidade de ideias que precisam compor as casas legislativas. Ok? Então, nós temos essa afronta a esses princípios. Bom, pensando em fraude à cota de gênero, nós temos um caso, e eu falo um processo, né? O processo chamado caso Jacobina, na Bahia, que nós consideramos como o paradigma, o leading case. Aquele caso que ele é um modelo que tem sido observado nas decisões futuras. Depois desse caso, nós tivemos diversos outros que têm seguido a mesma pegada. É claro que hoje, modernamente falando, nós temos outras discussões, e eu vou falar para vocês no final desta aula sobre uma discussão que tem sido feita nessa questão de fraude à cota de gênero, porque muitas vezes a gente penaliza os candidatos ali que foram eleitos, mesmo eles não sabendo, não anuindo com essa fraude à cota de gênero, mas a gente não... nós temos que pensar agora de uma forma mais abrangente, internamente, responsabilizando-se os dirigentes partidários. É uma discussão que uma das ministras do Tribunal Superior Eleitoral fez em um caso recente de fraude à cota de gênero. Mas voltando ao nosso caso modelo, o caso Jacobina, vamos dizer que foi um dos mais relevantes sobre as sanções aplicadas à fraude à cota de gênero. Jacobina, na Bahia, é um município, né, em que, através de um recurso especial, aqui eu coloquei para vocês, caso queiram depois consultar, eu vou fazer questão também de disponibilizar esse recurso especial, mas só para quem é aluno, né, eu vou colocar na sua integralidade, viu, pessoal, a decisão, no nosso material de apoio, certo? Mas o que o Tribunal Superior Eleitoral fez diante desse caso de Jacobina, na Bahia? Por maioria dos membros do TSE, ele decidiu, vejam só, pela retotalização dos votos para vereador nas eleições municipais de 2020, no município de Jacobina, Bahia, decretando nulos os votos obtidos pelo Partido Progressistas. Então, olha só o quanto esse caso foi relevante. Porque ele fez, o que o Tribunal Superior Eleitoral fez? Retotaliza os votos,
Porque eu estou decretando nulos os votos que o Partido Progressistas recebeu. Decretando nulos, eu preciso fazer o cálculo do novo quociente eleitoral, do quociente partidário, para distribuir as vagas dentre os outros partidos. Esse caso foi um caso modelo para o que nós vamos ver mais a seguinte, porque daqui a pouco eu vou falar para vocês o que hoje é considerado requisito para a configuração de fraude à cota de gênero, certo? O quanto que esse caso foi relevante para nós. Além disso, além de decretar nulos, o que o Tribunal Superior Eleitoral fez? Ele cassou registros e diplomas dos envolvidos na fraude na cota de gênero mediante registro fictício de candidaturas femininas. Vocês vão encontrar várias nomenclaturas: fraude à cota de gênero, candidaturas laranja, candidaturas fictícias. É aquela candidatura que existe formalmente, mas quando a gente vai para a realidade de fato, nem a própria candidata sabia que era candidata. É uma candidatura que está ali só para inglês ver, aquela famosa expressão só para inglês ver, né? Então, nessa decisão do caso Jacobina, houve a cassação dos registros e dos diplomas dos candidatos envolvidos em fraude de cota de gênero mediante registro fictício das candidaturas femininas, certo? Então, esse caso de Jacobina foi um caso modelo. Hoje, o que o Tribunal Superior Eleitoral tem decidido sobre quais são os requisitos para configurar a fraude à cota de gênero? Eu enumero para vocês aqui 4 requisitos e eu tenho certeza absoluta que não foge muito mais disso, né? Esses requisitos eles estão bem claros, mas nós podemos ter no futuro outras configurações que poderão ser observadas, porque a gente sabe, né? O brasileiro ele é muito criativo. Então, vamos tentar de todas as formas aí criar mecanismos, formas de fugir disso. Mas o que hoje é considerado como requisito para fraude à cota de gênero? Primeiro, obtenção de votação pífia das candidatas. Nem sempre, só porque a votação é zerada, porque a gente fala, a votação é zerada já é fraude à cota de gênero. É um indício, é uma votação pífia. Nem ela mesma votou nela, então tem alguma coisa errada. Não fez campanha, nem o filho, nem o marido, nem os familiares votaram nessa candidata. É um indício de fraude à cota de gênero. Concordam? Esse é o primeiro requisito. Segundo, a prestação de contas com idêntica movimentação financeira. Ora, às vezes presta contas, o mesmo valor que entrou foi o que gastou. Estranho isso, né? Ou não gastou nada. Como que alguém hoje que deseja ser candidato, deseja pleitear um cargo político, não vai gastar nada na prestação de contas durante a campanha? O que tem acontecido é entrega dinheiro para a candidata e o recurso sai na sua integralidade. Mas será que foi utilizado para ela? Porque não teve nenhuma votação? Nem ela mesma votou? O que aconteceu? Né? Então, a prestação de contas com idêntica movimentação financeira também é um indício. A ausência de atos efetivos de campanha. Não realizou propaganda, não criou panfletos para distribuição, não teve atos efetivos de propaganda eleitoral, não teve atos efetivos de campanha, não fez caminhada, carreata, passeata, distribuição de panfletos. É um problema também, é um indício grave aí que houve fraude à cota de gênero. Prática de campanha eleitoral em benefício de candidata adversária. Você é candidata, presta atenção, e você está fazendo um ato de campanha em benefício de outra. Então veja, a prática de campanha eleitoral em benefício de candidata adversária são suficientes para evidenciar o propósito de burlar o cumprimento da norma que estabelece a cota de gênero quando ausentes elementos que indiquem se tratar de desistência
tácita da competição. Ué, você está incentivando a candidatura de outra, você está tacitamente desistindo da competição. Né? Isso também é um requisito para a fraude à cota de gênero. Então, recapitulando, votação zerada, pífia de candidatas, prestação de contas com idêntica movimentação financeira, não efetivou atos de campanha, de propaganda eleitoral, estou incentivando a candidata adversária. São requisitos hoje configuradores para a fraude à cota de gênero. Certo? Não esqueçam desses requisitos. Certo? Bom, então aqui nós temos todos os requisitos, né, que nós citamos. E quais são as sanções? O que hoje tem sido observado como sanção quando há fraude à cota de gênero? O que o Tribunal Superior Eleitoral tem aplicado como sanção e como que a resolução do TSE 23609 tem também trazido sobre esses temas das sanções? Olha só, o artigo 20 da resolução 23.609 de 2019, ele é responsável, pessoal, por trazer para nós essas sanções. Então, quais são as sanções? Aqui eu vou enumerar para vocês 4 delas. Anulação de todo DRAP. O que é o DRAP? É o demonstrativo de irregularidade dos atos partidários. Então, se for de fato configurada a fraude à cota de gênero, eu anulo todo o DRAP. Todo esse demonstrativo de irregularidade de atos partidários, ele é anulado, porque ele precisa ser demonstrado no registro da candidatura por meio do sistema Candex, né? E esse DRAP, então, se houver essa fraude à cota de gênero, ele é anulado, é uma das sanções. Segunda sanção, e aqui para mim é uma das mais importantes, cassação dos diplomas, ou seja, se foi diplomado, né? Ou mandatos de todas as candidatas e de todos os candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de sua participação, ciência ou anuência. Olha só, você estava bonitinho, foi eleito, nem ficou sabendo dessa jogatina do partido, de fraudar a cota de gênero. Você, que pertence ao partido fraudador, está dentro do balaio de gato. O bolo todo vai embora. O bolo todo é cassado. Todas as candidatas e de todos os candidatos. Há questionamentos sobre isso, né? Mas hoje nós temos então como sanção a cassação de diplomas ou mandatos de todas as candidatas e de todos os candidatos. E para mim o mais importante é aqui, ó. Independentemente de prova de sua participação, não participei, tô nem aí. Não tive ciência, tô nem aí. Não concordei, tô nem aí. Certo? Retotalização dos resultados, a gente viu lá no caso Jacobina, na Bahia, né, que foi um dos pontos. Retotalização dos resultados. E se a anulação atingir mais de 50% dos votos da eleição proporcional, nós vamos ter a convocação de novas eleições. Então, veja, pode ser que aquele partido ele ganhou muito voto, ele representou mais de 50%. Eu vou retotalizar os votos, anular aqueles votos, passou de 50%, é mais de 50% essa anulação, tenho que convocar novas eleições. Olha que massa isso, né? E a inelegibilidade àqueles que efetivamente praticaram ou anuíram com a conduta. Aí não entra nesse caso 2, né? Porque aqui a gente caçou todo mundo. Agora a inelegibilidade, ele vai atingir diretamente quem praticou ou quem concordou com a conduta, certo? Então aqui esse 4, a inelegibilidade atinge pessoalmente o agressor, né? O que praticou a conduta irregular. Beleza? Muito bem. Vamos agora falar de alguns pontos, de algumas questões modernas sobre a fraude. Eu trouxe hoje para vocês uma discussão sobre a questão de responsabilização da fraude à cota de gênero. Foi uma questão trazida por uma ministra do Tribunal Superior Eleitoral. Eu, particularmente, acho super relevante, né? Porque
a gente até então está penalizando todo mundo do partido que foi eleito, mas os dirigentes estão saindo bonitos ali da fita. Não estão sendo responsabilizados. Então o que acontece? A ministra Maria Cláudia Buchianeri, ao abordar sobre a questão da responsabilização da fraude à cota de gênero, ela trouxe à tona de que precisamos estar atentos com a banalização da imposição de inelegibilidades às candidatas, certo? Ela traz que elas estão sendo, aquilo que eu falei para vocês, elas estão sendo penalizadas sozinhas. Os dirigentes partidários, que são quem montam as listas, não estão participando. E sem que haja instrução, palavras dela, e sem que haja instrução probatória necessária para tanto, em camadas e camadas de opressão, que vão violentando as mulheres, que nesse caso, em muitas hipóteses, são partícipes, mas em outras tantas são vítimas. Então é um ponto importante a ser conversado, a ser discutido, e eu tenho certeza que isso vai ser objeto futuramente. A responsabilização dos dirigentes partidários frente às questões sobre fraude à cota de gênero. É um ponto muito importante e a gente vai ouvir muito falar sobre isso no futuro. E a federação? Todos vocês devem saber o que é uma federação. Nós temos hoje a ausência das coligações proporcionais, que eram aquelas uniões de partidos políticos para a eleição propriamente dita, e agora surge a federação, que é um casamento de partidos políticos por um tempo maior, no mínimo uma legislatura, né? E na federação, que é o conjunto de partidos, a federação que vai agora agir junto numa eleição, como que funciona a questão do respeito à cota de gênero? Eu tenho que pegar todos os candidatos da federação, né, porque eu tenho ali 2, 3, 4 partidos, pego o número total e calculo o percentual de 30% no mínimo e 70% no máximo, contemplando globalmente, ou eu tenho que olhar para cada partido político? Importante isso, né? O que a resolução fala? Que no caso das federações, essa necessidade de aplicação, pessoal, da cota de gênero se aplica tanto à lista de candidaturas proporcionais globalmente considerada, pensando então na federação como um todo, quanto às indicações feitas por cada partido para compor a lista. Então eu tenho que analisar individualmente cada partido e eu tenho que analisar também globalmente. As duas formas eu preciso respeitar esse percentual na cota de gênero de 30% no mínimo, 70% no máximo. Beleza? Bem, se eu agora enxergo no outro partido, eu sou um adversário, eu enxergo que o outro partido cometeu uma irregularidade de fraude, portanto, fraudou a cota de gênero. Nesse caso, pessoal, o que acontece? Quais são as ações que eu posso manejar na Justiça Eleitoral para combater essa fraude à cota de gênero? Bem, vou falar para vocês aqui, só para a gente finalizar essa parte, que será considerado aqui o gênero declarado no registro da candidatura, ainda que ele seja dissonante, ou seja, divergente do cadastro eleitoral, certo? Bom, AIGE, que é a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, ela pode ser utilizada para apurar fraude à cota de gênero? Sim. Nós tivemos uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal apreciando, veja, 2023, hein? Informativo 1089, ADI 6.338, falando da possibilidade de apuração de fraude à cota de gênero por meio da AIGE, por meio da Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Por quê? Qual justificativa? Constitui um tipo de abuso de poder, tá? Cujas consequências são cassação dos mandatos dos eleitos e dos diplomas dos suplentes e não eleitos, e também a declaração de inelegibilidade dos dirigentes envolvidos na fraude. Então, é constitucional, e assim determinou o STF, o entendimento do TSE, segundo, é cabível a utilização da AIGE
para apurar fraude à cota de gênero. Veja, porque é uma ação de investigação, vou apurar. E imperativa a cassação do registro ou do diploma de todos os candidatos beneficiados por essa fraude. Então, a AIGE é um mecanismo, é uma ação possível para apurar a fraude à cota de gênero, ok? E temos também ainda a ação de impugnação ao mandato eletivo, que é uma ação constitucional. Ela também serve para apurar fraude à cota de gênero. Aí eu trouxe aqui um acórdão do TSE de 2022, que fala: a legitimidade passiva ad causam, em sede de ação de impugnação de mandato eletivo, fundada em fraude à cota de gênero, é restrita aos candidatos eleitos, uma vez que a procedência do pedido se limita ao desfazimento do mandato. Então, olha, AIGE para eleitos e não eleitos, certo? Pode apurar a fraude à cota de gênero. AIME, ação constitucional de impugnação ao mandato eletivo. Foi o quê? O que eu quero fazer? Desfazer o mandato. Então, somente para quem foi eleito. Por isso, essa diferença entre AIGE e a AIME. Certo? Então, pessoal, essa foi a nossa maravilhosa aula sobre fraude à cota de gênero. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam lá no Instagram, @professorbrunoeleitoral. E para ter acesso às próximas aulas na sua integralidade, nesse curso maravilhoso Eleições 2024, vocês precisam adquirir o curso lá no site eleitoralcombruno.com.br. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais.